Roberto, bem-vindo à Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que, como lhe expliquei, começou por ser um convento jesuíta há cerca de 100 anos, passou a ser uma unidade militar, foi aqui que foi concebido, segundo alguns, o golpe do 25 de Abril. Eu próprio depositei aqui o meu uniforme quando terminei o serviço militar e agora é uma escola de economia e gestão que pretende estar no top mundial, tem associações com a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, uma subsidiária em Luanda, outra em Maputo, e no fundo quer ensinar a economia a países de língua portuguesa, muitas vezes em inglês. Portanto, há aqui um paradoxo, é ótimo vê-lo e tê-lo aqui nesta sua casa para debatermos assuntos da globalização e do nosso país. Muito obrigado. Eu espero que continue a prosperar aqui neste prédio o mesmo espírito de afirmação nacional que prosperava antes. Sim, e aí é muito interessante esta afirmação, porque o antes podia ser antes da República, podia ser antes do 25 de Abril e podia ser antes da mudança do campus para Cascais, que, como lhe disse, é a próxima etapa. Portanto, vamos manter a liberdade e é aí realmente esse o tema que eu queria trazer aqui em primeiro lugar. Quando se verificou a crise de 2008, que tanto marcou as percepções dos economistas no mundo, a Rainha de Inglaterra foi à London School of Economics no dia 5 de novembro de 2008, mais precisamente, e teve esta frase famosa: mas as coisas que estão a demonstrar são tão grandes, como é que ninguém reparou? E foi um espanhol, Luís Garicano, de Chicago, a quem coube responder, que disse: Majestade, cada um estava a fazer o seu trabalho muito bem, mas ninguém viu a totalidade. Então os ingleses, com aquela seriedade que nós nos conhecemos, escreveram uma carta à rainha a explicar o que era a Big Picture. Essa carta foi feita pela Academia Britânica, que, como sabe, tem ciências sociais, em particular economistas, mas também das humanidades. E a carta é muito interessante, basicamente diz que o grande erro foi pensar que os banqueiros eram engenheiros, e isso levou, de facto, a dar-lhes uma credibilidade que eles não teriam. Mas, depois, a maneira como analisa o mundo é basicamente Reino Unido e Estados Unidos. A única exceção é uma nota de pé de página dizendo que as poupanças da China e da Índia tiveram alguma influência global. É extraordinário. Por outro lado, surpreendentemente, talvez não, porque a Academia Britânica de facto não tem as ciências naturais, isso é a Royal Society, não tiveram qualquer interesse pelos aspectos até de neurociência que têm sido tão interessantes para se perceber as percepções de cientistas, de economistas, do pensamento. Ora bem, a Academia das Ciências de Lisboa, e é isso que vem aqui neste pequeno opúsculo que lhe ofereci, a Academia das Ciências de Lisboa, com o Instituto de Investigação Científica Tropical, que visitámos há pouco, e com esta faculdade, com o Centro de Globalização e Governação, fizemos uma carta à rainha lusófona, que era então uma carta tentando encontrar as perspectivas fora do Atlântico Norte, em particular as do Brasil. Temos economistas brasileiros e economistas africanos envolvidos nisso e continuamos trabalhando nesse sentido. Portanto, era um projeto que eu queria submeter na medida em que a última vez que estivemos juntos, se não me engano, foi justamente num centro ao qual continuo associado, que era o Centre for International Governance Innovation. E, portanto, como eu sei que o Roberto tem muito interesse pelas inovações, eu queria pôr à sua consideração esta ideia da carta à rainha lusófona, ou em inglês, Queen Lusofonia, porque Queen Lusophony não soaria bem. Então, era o primeiro ponto que eu tinha e louvo-me, evidentemente, todos os seus trabalhos que aqui tenho e que poderei mostrar daqui nada, mas era a minha introdução, mais uma vez. Obrigado por estar aqui e por ter essa ideia de que temos sempre que melhorar em vez de piorar. O que vemos nos países ricos do Atlântico Norte agora é o predomínio de um único projeto. As classes governantes desses países procuram apenas reconciliar
a flexibilidade americana com a proteção social europeia. Dentro do arcabouço institucional existente. E promovem um tipo de globalização que aprofunda esta convergência institucional. Eu sou um adversário dessa convergência. Eu sou um homem convencido de que as sociedades contemporâneas não resolverão os seus problemas sem inovar nas suas instituições econômicas e políticas. E, portanto, me coloco numa posição de desafio. Eu espero que os portugueses, abraços agora com uma grave crise nacional, se insurjam e sejam arautos desta tentativa de abrir um novo caminho. Inovação institucional, governance innovation, para voltar ao título do centro onde nos vimos na última vez, no Canadá, em Waterloo. Quer dar exemplos de inovações institucionais que pudessem ser aplicadas a Portugal? Sim. Na situação atual? Vou dar vários exemplos. Então, primeiro, um exemplo muito proximamente ligado ao temário da crise financeira e econômica que o mundo viveu a partir de 2007 a 2009. A relação das finanças com a economia real. Todas as economias maduras de mercado estão organizadas de tal forma que, em larga medida, o sistema produtivo se autofinancia a partir dos lucros retidos e reinvestidos das empresas. E a finança, o capital financeiro, tem com a economia real uma relação oblíqua e episódica. O efeito prático é que, nos tempos bons, as finanças são, em larga medida, indiferentes à economia real, e nos tempos ruins, as finanças são destruidoras. Isso não precisa ser assim. Nós poderíamos reorganizar a economia de mercado de tal forma que o capital financeiro, em vez de ser um senhor ruim, fosse um servo bom, insistindo que o capital financeiro sirva às atividades produtivas em vez de servir a si mesmo. Segundo exemplo. Antes de passar ao segundo exemplo, esse já é enorme, aliás, descreve-o num trabalho seu recente com Tamara Lothian, Crisis, Slump, Superstition and Recovery, Thinking and Acting Beyond Vulgar Keynesianism. Ora bem, esta ideia de que se estavam a confundir banqueiros com engenheiros é uma maneira concreta, e há aí um trabalho de um homem que ensina na MIT Sloan, que diz que os traders passam a ter um conceito do mundo, quando estão sempre ligados às suas folhas de Excel, que é diferente do nosso, é tal elemento de neurociência. Portanto, eu não estou a dizer que não haja qualquer coisa aí. O que eu estou a desafiá-lo é para encontrar uma inovação que nos permita tornar todo o bom que a finança tem útil em bons tempos e minimizar o mal. A sugestão que faz ali no seu trabalho com Tamara Lothian é interessante, mas impraticável, que é dizer que vamos ter que regular tudo da mesma maneira. Com certeza que seria bom, mas como é que se faz? Mas não é isso que eu estou propondo. Havia nessas últimas décadas do século XX, uma estratégia reguladora que eu chamo ali de dualista. Sim, de exatamente. Distinguir entre dois setores, um intensivamente regulado e outro pouco regulado. Exatamente. E por uma justificativa de paternalismo. O setor pouco regulado é aquele que seria povoado por profissionais financeiros e pessoas de alta renda, que supostamente não precisavam dessa proteção reguladora. O que aconteceu? O que aconteceu é que todos os produtos financeiros proibidos no setor regulado
foram reempacotados em subterfúgio no setor não regulado, como no famoso shadow banking. Claro. O que foi uma das fontes da crise. A questão é se isso foi voluntário. Aquilo que vai ter que demonstrar com um bocadinho mais de cuidado é se isso foi voluntário, se houve um grand design. Mas isso não é a solução. Isso é preliminar. Repudiar esse dualismo regulador. E em direção a quê? Em direção a inovações que façam com que o sistema financeiro sirva de forma mais eficaz à agenda produtiva da sociedade. Por exemplo, por inovações tributárias ou de direito de regulação que inibam as atividades financeiras que não têm contribuição plausível ao aumento da produtividade ou aumento do produto. E facilitem aquelas atividades financeiras que ajudem a produção e a produtividade. Outro exemplo ainda neste campo, que o Estado procure fomentar ou mesmo imitar as atividades do venture capital, mobilizando o vasto capital, por exemplo, que existe na poupança previdenciária, para que sirva à agenda produtiva da sociedade e, sobretudo, ajude a financiar os empreendimentos inovadores. Há todo um campo aberto. O problema não é a falta de soluções práticas. O problema é que esse tema nem sequer frequenta o debate. E aí venho a um segundo exemplo, para continuar na lista dos exemplos. Nós agora temos no mundo emergindo um novo paradigma de produção. Às vezes se chama de pós-fordista. É o que vem depois da produção massificada, padronizada em grande escala da indústria tradicional. E essa produção chamada de pós-fordista, descentralizada, flexível, intensiva em conhecimento, caracteristicamente encontra-se ilhada em certas vanguardas produtivas, pouco vinculadas ao resto da economia. Nós temos na Europa regiões como a Emília-Romana, na Itália, o sudoeste da Alemanha, a Catalônia, na Espanha, que viraram plataformas de verdadeiras redes de pequenas e médias empresas vanguardistas. Empresas que são protagonistas desse novo paradigma produtivo e não são apenas satélites das grandes empresas tradicionais. O problema é que essas vanguardas são vanguardas isoladas, que excluem a grande maioria da força de trabalho. Como é que nós podemos atuar para disseminar em setores maiores da economia esse vanguardismo experimental? Para isto, não basta escolher entre os dois modelos de política industrial que encontramos no mundo. O modelo americano, de um Estado que apenas regula as empresas à distância, e o modelo do Nordeste asiático, de formulação de uma política comercial e industrial unitária, imposta de cima para baixo, pelo aparato burocrático do Estado. Nós teríamos que ter uma forma de coordenação estratégica entre governos e empresas, descentralizada, pluralista, participativa e experimental. Quanto ao segundo exemplo, que é de facto muito interessante, a dúvida aqui é quando se vê nos Estados Unidos, realmente essas empresas inovadoras conseguem crescer com mais facilidade e, portanto, não ficam presas à pequena dimensão. No caso, os que indicou, quer o caso italiano, da Emília-Romana, quer os outros, o que acontece muitas vezes é que as empresas com mais sucesso são aquelas que exportam mais. Portanto, a sua prioridade não é melhorar a situação dos trabalhadores da Emília-Romana, mas sim aumentar, digamos, a sua abertura. E eu entendo
que, ligando com o primeiro exemplo, que de facto a dificuldade principal vem de que os incentivos de um Estado, na situação atual, de colaborar com outros Estados de maneira credível, têm ocorrido na Europa, têm ocorrido um bocadinho na OCDE, mas aqueles que deveriam ser os exemplos de colaboração entre Estados, vamos chamar os BRIC, até pôr o S para incluir a África do Sul, esses não colaboram entre si de maneira nenhuma, a não ser para evitar o suposto domínio do Ocidente. Então, aquilo que é a chave da cooperação internacional, que é a pressão dos pares, eu iria dizer, e a corrida para cima para as boas práticas, fica destruída pelo facto de um grupo de países que está a crescer mais e a ter uma importância cada vez maior no sistema internacional, estar a ter uma atuação westfaliana. Portanto, estar a ir ainda mais atrás do que era o caso dos países da OCDE, apesar de todas as dificuldades das suas cooperações. Portanto, esses dois exemplos que deu são largamente o produto de uma situação que não mudou para melhor, porque os novos atores ainda eram piores. A abertura é uma instigação útil, mas não é uma condição suficiente para que se produza esse pós-fordismo includente que eu estou propondo. Tem um significado muito especial para um país como Portugal. Uma das características de Portugal como economia e como nação é a grande importância de um empreendedorismo pequeno-burguês. Milhões de pessoas que buscam abrir ou manter pequenos empreendimentos, mas que estão puxados para trás, para uma retaguarda tecnológica e econômica. Como é que o país pode vir ao encontro dessa energia empreendedora da pequena burguesia e convertê-la em instrumento do vanguardismo econômico, só por inovações institucionais. O que eu não quero... A abertura é a condição necessária. Não será suficiente. Não será suficiente, sim, mas é certamente necessária. Concordo. E não havia abertura. É um elemento. Não havia abertura. É um elemento a abertura. Até há 3, 4 anos atrás não havia abertura. Mas não Portugal é condição, estava tão fechado como a Alemanha. Não é condição suficiente. Não é. Estamos de acordo que não é essa transformação. Estamos de acordo. E não é o que vemos. O que vemos é a tendência nesses países, inclusive em Portugal, de a elite política e econômica do país imaginar que pode desenvolver o país apenas apostando num pequeno número de grandes empresas internacionalizadas. Se a abertura fosse suficiente, a Espanha estaria muito bem, porque há um pequeno número de grandes empresas, de megas empresas, que são agentes de uma espécie de mercantilismo plutocrático, e toda a atenção do Estado espanhol está voltada para a promoção daquelas empresas. E o resto do país? O resto do país fica atrás, órfão do Estado, sem projeto. Eu não quero que Portugal repita esse caminho. Portugal daí não é a espanhol. necessidade Portugal é de uma completamente diferente da Espanha. Não, é completamente diferente da Espanha. Deixe-me só, o nosso tempo está a chegar ao fim, vai fazer a sua apresentação de insurgência daqui nada, mas deixe-me só continuar a salientar a responsabilidade que têm as economias emergentes, os BRIC, em evitar esta circunstância insólita que eu queria aqui ilustrar através de um gráfico que mostra verticalmente a distância do PIB por cabeça relativamente aos Estados Unidos como fronteira tecnológica, não é por ser o país dominante, é por ser a fronteira tecnológica, é o eixo vertical. Depois, o eixo que vem para a frente de globalização é um índice de globalização feito por um instituto suíço e que é bastante geral, e depois o índice de liberdade política. E o que nós vemos é que claramente há uma relação, há um círculo virtuoso entre estas três variáveis medidas para 90 e tal países ao longo de uma quarentena de anos. Mas, e aqui está o ponto, esse crescimento virtuoso, esse ciclo virtuoso é conduzido pela OCDE. São os pintinhas verdes. Tire-lhes as pintinhas verdes e o que acontece é que deixa de haver um ciclo
virtuoso. Então, a OCDE não está a ter seguimento nos BRIC, nos países que têm uma responsabilidade global. Eu comecei por falar da Carta à Rainha Lusófona e concluo com ela. A esperança que nós tínhamos que o Brasil, essa potência colonial, sem a qual a lusofonia não serviria de nada, e não seria certamente global, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul, no fundo, estão-se conduzindo como os países da OCDE não se conduziam antes da criação da OCDE. Então nós temos um déficit de cooperação internacional e eu estaria pronto a dizer-lhe que abertura, mais cooperação internacional era capaz de ser suficiente. Não oferecem alternativa. O resto do mundo oferece à humanidade uma combinação de retalhos do neoliberalismo, da social-democracia compensatória e, sobretudo, do socialismo de Estado, na forma de grandes empresas públicas bem relacionadas com os poderosos. Uma espécie de gigantesca Espanha. O problema deles não é não terem imitado os países ricos do Atlântico Norte. O problema deles é não se haverem rebelado. É não se haverem rebelado contra o espírito dominante, contra o ideário dominante, não haverem traduzido o seu potencial de rebeldia em rebeldia real. Estamos inteiramente de acordo. A rebeldia tem que ser real. Rebeldia nominal nós não queremos e é isso que nós temos em comum. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Um forte abraço. Muito obrigado.